Uma boa noite para quem nos acompanha nesta sexta-feira, dia 8 de novembro. Eu sou Isabela Melano e agora vamos aos destaques do Poder Judiciário. Superior Tribunal de Justiça estabelece limite de 1% para fabricantes de produtos alimentícios informarem sobre a presença de transgênicos. O destaque de Diego Brião. A União e a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação, a ABIA, interpuseram recursos especiais no STJ, sustentando que o decreto obedece às disposições legais. Tribunais do Brasil têm 12 meses para desenvolverem práticas de sustentabilidade. E o Supremo Tribunal Federal mantém a validade de lei federal que assegura autonomia aos peritos criminais. O destaque é de Carolina Cassola. O plenário concluiu o julgamento de 3 processos sobre o tema, 2 ações diretas de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário com agravo. E ainda, seminário no STF trata da integração do Mercosul e fortalecimento da democracia. Agora são 6 horas e 17 minutos. Estamos ao vivo também no aplicativo da Rádio TJ Minas e está no ar o Radar da Justiça. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça considerou legal o limite de 1% para que rótulos de alimentos informem sobre a presença de transgênicos. Diego Brião traz as informações. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu pela legalidade do decreto 4.680/2003, que estabelece o limite de 1% para que os fabricantes de produtos alimentícios comercializados no Brasil sejam obrigados a informar nos rótulos a presença de organismos geneticamente modificados. A decisão ocorreu por unanimidade. O Ministério Público Federal e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, ajuizaram ação civil pública contra a União para questionar a legalidade do decreto 3.871/2001, que disciplinava a rotulagem dos alimentos que continham produtos transgênicos em até 4% da respectiva composição. No curso do processo, o decreto original foi substituído pelo decreto 4.680/2003, o qual reduziu de 4% para 1% o limite que torna obrigatória a informação ao consumidor sobre a presença de organismos geneticamente modificados. A ação foi julgada procedente em primeira instância, decisão mantida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O tribunal entendeu que o consumidor tem direito à informação que deve ser incluída nos rótulos em todos os casos, independentemente de quantidades. A União e a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação, a ABIA, interpuseram recursos especiais no STJ, sustentando que o decreto obedece às disposições legais sobre os limites de tolerância e que quantidades abaixo de 1% dispensam a informação. Da agência Rádio Web, Diego Brião. Agora são 6 horas e 19 minutos e o Poder Judiciário reforçou o empenho por um meio ambiente mais equilibrado com o lançamento do Pacto Nacional do Poder Judiciário pela Sustentabilidade, do Conselho Nacional de Justiça. Os tribunais brasileiros têm até o dia 2 de janeiro de 2025 para aderirem a esse pacto, que prevê, no prazo de 12 meses, adotar, reforçar ou ampliar pelo menos 2 práticas em cada um dos 3 eixos. São eles ambiental, de governança e social. Vão ser consideradas, por exemplo, iniciativas de implementação do Programa Justiça Carbono Zero, de priorização do julgamento de ações climáticas e ambientais e de educação ambiental. Estão previstas ainda a compensação de emissões com projetos de reflorestamento, medidas que já estão sendo adotadas, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Agora são 6 horas e 20 minutos. Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões aprimora a gestão da justiça criminal. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Bruno Moreira. A justiça brasileira passou a contar com uma ferramenta aprimorada para a gestão de informações sobre pessoas presas e sujeitas a processos criminais em todo o território nacional. Trata-se do Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões. A plataforma garante mais agilidade, efetividade e transparência para medidas de natureza criminal. O uso é obrigatório por todos os tribunais e foi criado no âmbito do programa Justiça 4.0. A plataforma integra diversas bases de dados do país que monitoram a realidade carcerária. O sistema cria um diálogo direto
entre justiça criminal, segurança pública e administração prisional. Isso garante melhores políticas de segurança e o direito à dignidade de quem cumpre pena, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. A nova versão otimiza a gestão do cumprimento de ordens judiciais em processos criminais, ao permitir, de forma automatizada, o cadastro de indivíduos, o registro, a consulta e a emissão de documentos processuais, como mandados de prisão, alvarás de soltura ou guias de internação. Da agência Rádio Web, Bruno Moreira. No próximo bloco, integração regional e fortalecimento da democracia são destaques em seminário sobre o Tribunal do Mercosul. E ainda a STF valida a lei que assegura a autonomia técnica, científica e funcional dos peritos criminais. É daqui a pouquinho no Radar da Justiça. Radar da Justiça. Agora são 6 horas e 23 minutos e nós acompanhamos aqui no Radar da Justiça um julgamento que estava em andamento no STF de 3 ações que tratavam de peritos criminais. O Supremo chegou a uma decisão e determinou que a lei que assegura a autonomia técnica, científica e também funcional de peritos é válida. Quem traz as informações é a repórter Carolina Cassola. O Supremo Tribunal Federal manteve a validade de lei federal que assegura a autonomia técnica, científica e funcional aos peritos criminais. O plenário concluiu o julgamento de 3 processos sobre o tema, 2 ações diretas de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário com agravo. Em uma das ADIs, a Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis questionava a restrição dos cargos de peritos oficiais para apenas 3: peritos criminais, médicos legistas e peritos odontologistas, excluindo cargos como de papiloscopista e de perito bioquímico toxicologista. Por unanimidade, a Corte seguiu o voto do relator, ministro Dias Toffoli, para quem a lei é constitucional e reafirma a autonomia técnico-científica dos peritos criminais. Já na análise de outra ADI, os ministros seguiram o voto da relatora ministra Carmen Lúcia para declarar inconstitucional uma lei estadual de 2007 do Rio Grande do Sul, que assegurava o direito ao porte de arma de fogo para todos os servidores ativos do Instituto Geral de Perícias do Estado. O plenário considerou que se aplica aos peritos a possibilidade do porte funcional de armas, conforme a legislação nacional. Ou seja, o perito pode portar arma fornecida pelo Estado apenas no exercício da função. Se quiser o porte para uso pessoal, deve solicitar autorização à Polícia Federal, que fará uma análise de cada caso. Da agência Rádio Web, Carolina Cassola. E hoje o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, participou do seminário internacional O Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. O evento, que ainda está em andamento, reúne na corte acadêmicos e juristas brasileiros e estrangeiros para debater o histórico da instituição do Mercosul no processo de integração normativa, além de analisar as perspectivas também em relação ao futuro. No evento, o ministro Fachin destacou o papel do acordo regional na busca da autodeterminação dos povos, da igualdade entre os estados e também da solução pacífica dos conflitos na América Latina. Ele tratou ainda da importância de se estimular intercâmbios acadêmicos e institucionais entre os países membros do Mercosul. O Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul é o órgão judicial de resolução de disputas entre os Estados-membros integrantes do bloco econômico para garantir o cumprimento e também a harmonização interpretativa dos tratados que o regem. Atua como uma instância revisora das decisões arbitrariais, reforçando também a integração e a segurança jurídica na região. Agora são 6 horas e 26 minutos. No próximo bloco, um giro pelos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. Agora são 6 horas e 27 minutos, estamos de volta para saber o que é notícia nas cortes do Brasil. Justiça cearense abre inscrições para mutirão de reconhecimento de paternidade. Cristina Mara.
Com o objetivo de facilitar o reconhecimento da paternidade e reduzir o número de brasileiros sem o nome paterno em documentos, o Poder Judiciário do Ceará realiza um novo mutirão de atendimentos da campanha Pai, um presente para a vida toda. A mobilização será entre os dias 2 e 6 de dezembro na Universidade de Fortaleza. Dessa vez, a Força Tarefa vai viabilizar audiências de casos de divórcio, guarda, pensão alimentícia, além de reconhecimento de paternidade com ou sem exame de DNA. Justiça do Acre instala ponto de inclusão digital destinado a atender a população em situação de rua. Lígia de Matos. Efetivando a missão de garantir acesso e direitos às populações mais excluídas, o Tribunal de Justiça do Acre instalou o PIDJUS Pop Rua Jude, uma unidade que terá os serviços do ponto de inclusão digital dentro do Centro Pop em Rio Branco, voltado a atender a população em situação de rua. Com a iniciativa, o Tribunal Acreano maximiza o acesso à justiça e protege os excluídos digitais conforme orienta a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, além de promover justiça restaurativa. Juizado Especial Federal itinerante realiza mais de 600 atendimentos no Mato Grosso do Sul. Destaque de Cid Marcos. Nesta semana, o Juizado Especial Federal itinerante em Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, realizou 621 atendimentos de cidadania, 69 audiências e expediu aproximadamente R$130 mil em requisições de pequeno valor. Foram realizadas ainda 39 perícias e promovidas mais de 140 orientações jurídicas pela Defensoria Pública da União. Durante a ação, houve também a emissão de cerca de 320 documentos. Tribunal Catarinense encerra atividades de 2024 do programa Novos Caminhos. Destaque de Mércia Lívia. No encerramento das atividades do programa, foram homenageados os jovens que se destacaram nos cursos, empresas parceiras e quem trabalha nos serviços de acolhimento pelo Tribunal de Justiça. As cerimônias acontecem em todas as regiões de Santa Catarina. O objetivo do programa Novos Caminhos é estimular a cidadania e a autonomia de jovens que vivem nas mais de 200 instituições de acolhimento do Estado. São oferecidos serviços de educação, saúde e articulação para o mercado de trabalho. São 6h30. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal da TV TJ Minas no YouTube. Uma ótima noite e um ótimo final de semana.